Oi, gente! Vocês que assistem as nossas palestras aqui da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, no YouTube, eu tenho para vocês um convite especial. Nós voltamos com as nossas reuniões doutrinárias todos os sábados, pontualmente às 17 horas. Nas palestras são os mesmos conteúdos doutrinários que nós compartilhamos aqui no YouTube. Esse conteúdo fica disponível gratuitamente o tempo inteiro para todo mundo acessar na hora que for mais conveniente para você. Então se inscreve no nosso canal, sabe? Compartilha o vídeo, assiste a palestra de quem você quiser, de quem você preferir. São palestrantes convidados, expondo o ponto de vista de cada um sobre o conhecimento espírita, em cruzamento também com outros ramos do conhecimento, né? Com a psicologia, com a filosofia, com a ciência. Então é um prazer ter vocês aqui no nosso canal e também na nossa sede. A gente espera vocês lá. E tem um pedido para fazer. Nós precisamos da contribuição de vocês, em qualquer quantia que seja. A nossa situação encontra-se um pouco difícil em virtude da pandemia, da não realização dos eventos que ajudavam a manter, né, a nossa instituição, a custear as nossas despesas. Então eu vou colocar aqui na tela o Pix da nossa conta para que vocês possam nos ajudar nesse momento, ok? Obrigado e até lá. Estive aqui há um mês, dia 15 do mês passado. Fizemos algumas reflexões também acerca da loucura e do suicídio, e hoje nós voltamos para falar em busca de um sentido. E às vezes eu me pego pensando no real sentido da minha própria existência. Acredito que vocês também devam, vez ou outra, se indagar, se questionar: o que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu tenho produzido de bom, de útil? Está chegando bem a voz aí no fundo? Tá bem? Senão eu aumento o tom, tá? O que eu tenho feito de útil para o meu progresso e, consequentemente, o progresso daqueles que estão ao meu redor? E nessa ideia da busca do sentido, nós podemos olhar essa palavra sentido sob dois aspectos e que a gente vai entender que eles se encontram. E o primeiro aspecto, e é o que Kardec toca num dos textos que ele escreve na Revista Espírita, é justamente o do sentido dos nossos órgãos. Nós temos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Visão, audição, tato, olfato, paladar, completam os 5 sentidos. E vem Kardec e nos fala exatamente do sentido espiritual, ou o 6º sentido. E nesse artigo aqui na Revista Espírita, ele vai rebater uma carta de um colaborador que fala que na realidade nós não temos 6 sentidos, os 5 e mais o 6º sentido, que é o sentido espiritual. E ele vem falar que o sonambulismo e a segunda vista é aí mais um sentido, então seriam 7. E aí Kardec vai e rebate, dizendo que não. Que nós só temos realmente, na opinião dele, na opinião de Kardec, 6 sentidos. E ele chama esse 6º sentido de sentido espiritual. E eu gostaria de ler, para a gente refletir junto aqui, esse sentido espiritual. Porque tato, visão, olfato, paladar, a gente tem, a gente sente, a gente pega, a gente toca, a gente sabe das coisas, mas e esse sentido espiritual? Onde ele se encaixaria? Será que realmente esse sentido espiritual ele existe, ele é lógico, ele está no nosso dia a dia, a gente consegue ver esse sentido? E olha o que Kardec fala. A visão espiritual, vulgarmente chamada dupla vista ou segunda vista, é um fenômeno menos raro do que se pensa. Muitas pessoas têm essa faculdade sem dar-se conta. Apenas ela é mais ou menos acentuada e é fácil certificar-se de que ela não se deve aos órgãos da visão, porquanto se exerce sem o concurso desses órgãos,
tanto que até mesmo cegos a possuem. Ela existe em certas pessoas no mais perfeito estado normal, sem o menor traço aparente de sono nem de estado estático. Ele diz isso. E aí ele continua. Longe de ser a regra, sua atrofia, ou seja, a falta desse sentido espiritual, ele é exceção e pode ser considerado como uma enfermidade, assim como a ausência da visão e da audição. É através desse sentido que recebemos os eflúvios fluídicos dos espíritos, que nos inspiramos, malgrado nosso em seus pensamentos, que nos são dadas as advertências íntimas da consciência, que temos o pressentimento e a intuição das coisas futuras ou ausentes, que se exercem a fascinação, a ação magnética, inconsciente e involuntária e a penetração do pensamento. Essas percepções são dadas ao homem pela providência, assim como a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato para a sua conservação. Então, eu me peguei refletindo nesta colocação de Kardec sobre o sentido. Ora, se nós temos visão, tato, audição, olfato, paladar e temos ainda esse sentido espiritual, esse sexto sentido, eu me fico a perguntar, será que nós estamos usando adequadamente esse sexto sentido? Será que a gente, para dar um sentido, uma razão, um porquê na nossa existência, nós não poderíamos utilizar de maneira com mais ênfase esse sexto sentido, que ele nos é dado e todos nós possuímos? Quantas vezes na nossa existência, por exemplo, a gente recebe aquela advertência silenciosa da nossa consciência, não vá por esse caminho, vá por outro. E nós abandonamos isso. Nós abandonamos. Nós deixamos para lá. Nós não damos a devida atenção e aí nós nos lembramos, puxa vida, eu poderia ter seguido a minha intuição. E vem Kardec e nos fala que esse sentido está à disposição de todos nós. Como está a visão, como está a audição, claro que há exceções, mas esse sentido está à disposição de todos nós. E como nós podemos fazer para desenvolver esse sentido? Eis o grande ponto. Então, a nossa amiga Mirella estava fazendo aqui a oração, nos convidando à meditação, nos convidando a esse encontro com nós mesmos, nos convidando à disciplina dos nossos pensamentos, todas essas alavancas para que a gente possa colocar em benefício do nosso progresso. Ora, como nós vamos desenvolver esse sentido espiritual se nós não paramos diante da correria do dia a dia para refletir nessas questões? Nós temos orado antes de dormir? Nós temos nos preparado, por exemplo, para dormir? Ou a gente dorme assistindo televisão, com o fone de ouvido, sem uma reflexão adequada? Porque se a gente for levar tecnicamente o que é o sono, reparação das forças orgânicas e desprendimento parcial do espírito que se encontra com outros espíritos. Ora, se para tudo nessa vida é necessário uma preparação, por que não é também para dormir? E não seria a preparação para o sono uma maneira de nós desenvolvermos esse sentido espiritual que vai nos proporcionar, por exemplo, condições aqui na Terra para tomarmos resoluções melhores diante das questões da nossa existência e então entrar no outro significado da palavra sentido, dar de fato um sentido, uma razão, um significado mais nobre para a nossa existência? Então eu fico me perguntando, será que nós estamos sendo absorvidos pelo dia a dia e não levando em consideração esse conselho que nos traz Allan Kardec? Ora, se todos nós temos,
podemos utilizar, por que nós não aprimoramos o nosso contato com o mundo dos espíritos para termos mais essa ferramenta que nos beneficia na jornada aqui na Terra, inclusive na descoberta de uma razão para a nossa existência? Que coisa interessante, né? Kardec fala sobre isso, sobre o sexto sentido, sobre apurar essas relações. E ele diz aqui, tem indivíduo que nega. Eles negam, simplesmente negam. Ou seja, quando eu nego, e eu nego diante dos fatos, porque se todos nós aqui pararmos, eu tenho certeza que já vivenciamos experiências desse tipo. De avisos aparentemente ocultos, de situações que evitamos, porque ouvimos a voz da nossa consciência, ou até de um recado mais direto dos próprios espíritos. A gente já passou por isso. Então, por que mesmo diante dos fatos que jorram do passado e com nós mesmos, a gente ainda muitas vezes desperdiça uma oportunidade como essa de desenvolver esse sentido espiritual que nos ajuda na busca para a conquista de um sentido para a nossa existência. Esse é o grande ponto. Acho que da última vez eu comentei, se eu não comentei, sempre tem gente nova no centro, né? Então é bom a gente comentar a importância de nós, enquanto indivíduos, trabalharmos em nós, porque isso vai se refletir na sociedade, a cultura da imortalidade da alma. Porque nós, como espiritualistas e espíritas, muitas vezes nos embrenhamos por esse terreno materialista, considerando que a vida é só o aqui e o agora. E queremos a resolução de todas as questões para hoje, para ontem. É pressa demais. Nos esquecendo de que somos espíritos imortais. Olha que questão interessante para a gente parar, para a gente ponderar, para a gente refletir. Cada um de nós aqui vai buscar o seu sentido existencial. Cada um de nós vai. A vida tem sentido? Não. Um dia um colega me perguntou no Centro Espírita, eu não vejo sentido na vida, e ele está coberto de razão. Não há sentido na vida. Eu preciso colocar um sentido na minha vida. Essa é uma questão minha. Ninguém vai vir colocar um sentido na minha existência se eu não o fizer. Por mais que eu ame o meu filho, não tem como eu colocar um sentido na existência dele. Isso é uma tarefa dele, isso é uma tarefa nossa, intransferível. E diante dessa busca de sentido, olha que colocação que faz Kardec na questão 886 de O Livro dos Espíritos. É, de certa maneira, a busca por um sentido genérico, mas que serve para todos nós. Todos, absolutamente todos. É universal. Olha o que ele pergunta. Você quer que eu levanto? Se quiser que eu levanto, eu levanto. É? Na questão 886, olha a pergunta que faz Kardec para os espíritos. Qual é o verdadeiro sentido? Justamente o tema que a gente está falando aqui hoje. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então, todos nós que estamos aqui encarnados, temos um parâmetro moral, temos um guia, conforme na questão 625, esse guia é Jesus. Na questão 886, Kardec pergunta o sentido da palavra caridade, não como entendia Sócrates, não como entendia Platão, não como entendia São Paulo, como entendia Jesus. E por que Jesus? Porque ele é o maior de todos para nós espíritas. Então Kardec nivela por cima e ele usa justamente a palavra sentido da caridade. A caridade é a essência, a caridade é a alma do espiritismo. Então vejam que dentro dessa questão do sentido,
é fundamental a caridade. É por meio da caridade que eu vou encontrar um sentido para a minha existência. E a caridade é diferente de fazer o bem. A caridade é diferente de fazer o bem. Um político distribuir cesta básica na época de eleição, ele está fazendo o bem? Tá, não é mal. Distribuir comida para os outros não é algo ruim, não é mal. Mas ele está fazendo a caridade? A consciência dele pode dizer, porque a caridade pressupõe desinteresse completo. Então, talvez o sentido da nossa existência esteja em praticar essa caridade. O desinteresse completo, o interesse apenas na felicidade do próximo. E percebam, meus amigos, a resposta que os espíritos dão a Kardec. Nesse mundo que muitas vezes parece tão sem sentido, olha o sentido da caridade conforme entendia Jesus e que os espíritos dão a Kardec. E vocês não vão se esquecer dessa sigla, porque ela é BIP, B-I-P. O B é de benevolência para com todos. O sentido da caridade, o sentido da nossa existência, segundo o próprio Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, é a benevolência. Podia parar por aí. Benevolência para com todos não é apenas para quem torce para o Bahia, ou para quem torce para o Vitória, ou para quem vota no Bolsonaro, ou para quem vota no Lula, ou para quem vota em qualquer outro candidato, aproveitando esse momento difícil que a gente vive. Não, a benevolência é para com todos, ela não é seletiva. A caridade, conforme entende Jesus, é benevolência para com todos. E eu fico a me perguntar, nós estamos exercitando esse sentido tão profundo da palavra caridade, poderia parar por aí, benevolência para com todos? Ou a nossa benevolência, ela é uma benevolência seletiva? Ela é uma benevolência que escolhe? Ela é uma benevolência que segrega? E vem ele e nos traz. Talvez muitas das nossas inquietações, das nossas angústias, dos nossos receios, pode ser, e aí cada um vai responder a si, pode ser que esteja justamente no não exercício dessa benevolência para com todos. Olha que desafio importante para a gente buscar. Benevolência para com todas as pessoas que estão ao nosso redor, para o mundo todo. E como nós estamos nesse quesito? Aí ele pula, ele vai para o I. O que significa o I? Indulgência para com as imperfeições alheias. Quantas vezes nós encontramos pessoas completamente desnorteadas, que perderam o sentido da sua vida, o norte existencial, a sua bússola, por conta do outro. Mas se esquece de que o raciocínio lógico que nós, como espíritas, podemos fazer é de que vivemos num mundo de provas e expiações, que os indivíduos que aqui vivem não são perfeitos. Não sendo os indivíduos que aqui vivem perfeitos, tampouco nós, o que vai acontecer? As pessoas vão errar conosco? Vão. As pessoas errarão conosco. E como nós reagiremos diante desses erros? Elas errarão. Por quê? Porque elas são imperfeitas, nós também somos. E aí vem aqui a resposta dos espíritos, benevolência para com todos, e indulgência para com as imperfeições alheias, porque nós, vivendo nesse mundo, também necessitamos de indulgência. Então, quantas vezes a gente sofre porque erraram conosco? Mas as pessoas vão errar. Imagine Jesus. Jesus perdoou as ofensas que lhe fizeram. Jesus foi além. Jesus intercedeu por aqueles que o prejudicaram. Ele foi além. Por isso que Kardec pergunta o sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus, porque é o maior de todos. Esse aqui é o limite da bondade, é a maior aspiração que nós devemos buscar.
Difícil, né? E perdão das ofensas. Será que perdoar muito é bom? Será que realmente perdoar é uma coisa boa? Quem perdoa muito... Então, a gente pode fazer reflexão de dois tipos. Quem perdoa muito, por que é que a pessoa está perdoando demais? Porque ela está se ofendendo muito também. Então, de repente, o seu marido atrasou, a sua esposa atrasou para um determinado compromisso, e você, de maneira extremamente humilde, diz a ele: eu te perdoo. Eu te perdoo. Oferecendo perdão para coisas banais do dia a dia, que deveriam ser relevadas. Sem essa leveza, a vida perde completamente o sentido. Eu me recordo que quando escrevi um livro chamado Pérolas Devolvidas, perguntei para uma senhora que tinha perdido filho, perdido entre aspas, claro, assassinado na porta da escola. O que dói na morte é o contexto. Uma coisa, a morte sempre dói, sempre causa dor, tristeza, mas o contexto, ele aumenta ou diminui a intensidade dessa dor. Uma coisa foi quando a minha bisavó partiu aos 96 anos, vitimada por uma doença de longo curso. Ou quando a minha tia, que ficou 47 anos inválida numa cama, sem falar, sem andar, ela também partiu. Nós sentimos, é claro, ficamos tristes, mas como o espírita fala, puxa vida, ela se libertou dessa matéria. E outra, quando parte um jovem de 19 anos, assassinado na porta da escola, um local que deveria proporcionar segurança a ele está aprendendo. Então, eu perguntei para essa senhora, e a senhora perdoou o assassino do seu filho? E ela me deu uma resposta inesquecível. Ela disse: olha, conviver com a morte do meu filho está sendo muito difícil, muito doloroso. Com ódio seria impossível. Então o perdão, ele foi uma questão de necessidade. Ela deu um novo significado para aquela situação. E é uma pessoa que se encontra, diante de todas as provações que já passou, relativamente bem. Porque ela deu um sentido mais nobre à sua existência. Ela fez com que a dor dela servisse para que outras pessoas pudessem receber um pouco de alívio. E ela trabalha de maneira muito vigorosa, muito forte, consolando mães que perdem os seus filhos. É um analgésico. A dor não é eliminada, é um analgésico. E um bom analgésico. Então percebam o significado que esta senhora deu à palavra perdão. Por outro lado, tem aqueles que vivem perdoando. Estão sempre, pelas suas ações, pela sua maneira de agir, constrangendo os outros a pedir-lhes desculpa. Será que vive bem? Será que tem qualidade de vida quem está vivendo assim? Então, se o nosso foco, se a busca desse sentido é Jesus, e claro que eu não estou querendo comparar nenhum de nós a Jesus, mas seria ilógico os espíritos e Kardec trazerem esse exemplo, sendo que é uma meta insuperável. Não, a gente pode chegar lá. É claro que na perspectiva do espírito imortal, não será numa única reencarnação, mas em tantas outras. Jesus intercedeu. Então, olha que questão interessante para a gente pensar no que se refere à caridade, e essa caridade baseada no desinteresse, na caridade real, como traz Allan Kardec, como uma importante ferramenta na conquista desse sentido existencial. Tantas outras coisas podem nos trazer esse sentido, basta nós colocarmos. Olha o que Kardec nos diz aqui na questão 829A.
no comentário. Vamos ver se é essa mesmo. Que eu anotei aqui. Depois de um tempo eu voltei a anotar no caderno. Não, é a questão 928A. O comentário que Kardec faz. Nessa busca de sentido. Vocês, uma pergunta a todos, vocês se realizam na profissão de vocês? São realizados? A profissão é algo que dá prazer? É um sentido a mais? Olha o que diz Kardec lá no século XIX. Muitas vezes a gente quer impor uma determinada profissão para os nossos filhos, quer que eles sigam um determinado caminho. E nos esquecer dessa felicidade relativa, ela pode estar na escolha do seu caminho profissional, daquilo que te dá prazer, que você vai fazer uma grande parte do dia. A minha filha, eu moro aqui em Salvador há 10 anos, mas a minha família é do interior de São Paulo, e a minha filha, ela estudou, entrou na faculdade de psicologia e cursou 4 anos e meio. 6 meses antes de concluir o curso, ela simplesmente abandonou e foi estudar pedagogia. Já estava trabalhando numa escola há tempo, não preciso falar para vocês que eu fiquei quase maluco com ela. Minha filha, como é que você faz uma coisa dessa? Não, pelo amor de Deus, você tinha que ter concluído o curso. Ela só me disse o seguinte: pai, eu não estava feliz. A minha pegada, o meu caminho é esse aqui. É a pedagogia. Está se formando agora, no final do ano. Quase 10 anos de universidade. Mas encontrou o caminho, trabalha na área, está realizada, está feliz. Falei, minha filha, não faz uma coisa dessa, não faz isso. E nós discutimos, nós brigamos. Até que ela disse, eu não estava feliz. Não é a minha pegada, não é a minha vida, não é o caminho que eu quero seguir. Mas você quase se formou, está aí. E vai servir para quê esse diploma? O conhecimento eu já adquiri. 4 anos e meio de curso, é quase o curso completo. O conhecimento eu adquiri, depois eu posso me aperfeiçoar, estudar aqui, mas não é a minha. E muitas vezes a gente quer impor isso aos nossos filhos, aqueles que caminham conosco. E eles ficam tentando encontrar o sentido e não conseguem. Muitas vezes demora um tempo imenso, para o indivíduo encontrar o sentido da sua existência. E quando ele encontra, tudo acaba fazendo sentido, tem uma razão ali para ele existir. E aquele trabalho, aquilo que ele faz na sua profissão, ele servindo, fazendo bem, com certeza ele vai servir a sociedade. E olha o que diz Kardec. O deslocamento dos homens fora de sua esfera intelectual é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. O deslocamento dos homens de sua esfera intelectual é causa total de decepção. A inaptidão pela carreira abraçada é uma fonte perene de revés. Depois, o amor próprio, vindo juntar-se a isso, impede o homem fracassado de procurar um recurso numa profissão mais humilde. E lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que ele crê uma humilhação. Eu vim lá do interior de São Paulo, da cidade de Bauru, e eu nunca vou me esquecer uma história que um amigo comentou comigo. E como a vida ela nos dá lições, parece até crônica de ficção, mas não é. Esse amigo estava levando os filhos para o colégio, e os dois, um casal de filhos, conversando, trocando ideias, e iriam fazer uma prova logo mais. Profissão que eles iriam seguir. E a menina dizendo, eu quero ser pediatra.
quero ser pediatra, vou ser uma pediatra de muito sucesso, vou trabalhar como médica, aquela coisa toda. E o menino disse, e eu quero ser borracheiro. E a menina esbravejou com ele, borracheiro, o papai está pagando escola para você ser borracheiro. Ele, sim, eu quero ser borracheiro. Meu sonho é ser um borracheiro. E eis que o pneu do carro fura. Eles estavam indo para a escola fazer prova. O step estava ruim. Quem é que resolveu o problema deles? O borracheiro. Diz que o borracheiro foi lá. Curioso, a menina, faz muitos anos já, tem acontecido lá em 96, 97, a menina acabou se tornando realmente uma pediatra, e o garoto, ele foi trabalhar numa borracharia, juntou um dinheiro, comprou a borracharia, não satisfeito da borracharia, ele fez uma oficina mecânica, e ele é um bom mecânico. Um mecânico muito bom, daqueles que as pessoas confiam, que levam o seu carro, mas nunca deixa de trocar um pneu. O pneu é o gozo. Curioso isso, né? Onde a alma repousa ali a sua felicidade. Ah, mas eu não vejo graça nisso. E ele vê toda a graça do mundo. Mas não é possível? É possível. É um gozo, o Espírito, ele quer estar ali, faz bem a ele, não sei quais foram as suas existências. E ele encontrou ali naquela atividade um sentido para a sua vida. E ele serve aos outros como serviu já tanta gente. Então, olha como a gente muitas vezes se engana e cai no equívoco de julgar o outro. Sendo que o caminho da felicidade dele é aquele. E ele está fazendo bem feito, ele está servindo a sociedade, e ele está realizando. Eu não sei como é que fizeram essa camisa aqui. Eu estou usando ela. Eu sei como fizeram essa cadeira aqui, porque eu já trabalhei nessa área, nesse campo. Mas eu não fiz. Quem construiu esse centro espírita? Então, pensando que a sociedade é uma soma de muitos esforços, de muita gente trabalhando, de muita gente fazendo. Outro dia eu tive vontade de comer uma abobrinha. Saí para comprar abobrinha. Peguei o carro estava sem combustível, tive que parar no posto, tive que abastecer. Alguém serviu, alguém colocou o combustível ali. Fui no mercado, olhei a abobrinha, alguém trouxe, alguém plantou, alguém levou aquela abobrinha, o caixa do mercado passou, levei em casa, minha esposa fez. Eu sei cozinhar, cozinho melhor que ela, inclusive, mas esse dia ela fez. Olha, então, para comer uma abobrinha, olha quanta gente estava envolvida nesse processo. Alguns fazendo seu trabalho de maneira muito feliz, encontraram uma razão, encontraram um sentido, um porquê da sua existência, outros nem tanto. Agora é fonte de grande decepção e tristeza, como diz Kardec, quando a gente não está ali no nosso quadrado. E jovens, nós nos enganamos. Eu sou formado em matemática e me especializei em estatística. E demorei um tempão para descobrir que era isso que eu gostava. Porque eu achava que gostava de biologia. Sabe por que eu achava que gostava de biologia? Porque quando chegava no estudo da genética, que você vai cruzando lá, né, o gene dominante com o recessivo e vai achando as coisas, eu ficava fascinado com aquilo. Fascinado. Mas não era a minha praia. Na realidade, eu gostava era da estatística. Eu gostava de pegar os números, de analisar, de trabalhar os contextos, de lidar com essa situação. Aquilo é que me dava prazer. Cheguei a prestar vestibular para biologia. Graças a Deus não passei, ia ser um péssimo biólogo. Não passei, não tinha aptidão, não é a minha. Ia ser muito infeliz. E a gente se lamenta, né? Quando alguma coisa errada acontece, supostamente errada, a gente se lamenta. Lá adiante vem a vida e fala, olha, sabe por que naquela ocasião veio um não para você?
Porque não era o seu campo, não era o seu caminho, não era o número do seu sapato. Olha que ponto. E ninguém busca um sentido, ninguém busca uma razão para viver, para ser infeliz. A busca desse sentido é para a gente ser feliz, aproveitar um pouco, pelo menos, a vida aqui. Que bom quando a gente descobre que a essência da nossa vida também, e aí eu vou deixar uma dica de leitura, a mensagem O Dever, de O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente descobre que a essência da nossa vida está no cumprimento do dever. O cumprimento do dever é a primeira grande questão do homem, e é dele para com ele. Não é dele para com o outro, é dele para com ele. Porque a consequência do homem que cumpre o dever, segundo o próprio Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, é amar mais ao próximo do que a si. Ou seja, como é que eu vou ensinar matemática para o meu filho se eu não aprendi essa ciência? Então, primeiro eu cumpro o dever comigo, eu encontro essa razão e depois eu sirvo o outro. Mas, voltando, nenhum de nós busca esse sentido para ser infeliz, a gente quer ser feliz. E os espíritos, eles trazem uma receita de boa, uma espécie de felicidade genérica para todo homem que está encarnado aqui na Terra, e eles falam de 2 aspectos da felicidade. Então vejam, os espíritos não deixam de contemplar o aspecto material. Não deixam de... Se a gente está encarnado, se a gente está vivendo na matéria, é preciso estar aqui de fato. Ah, não, mas é a vida real, é a vida no futuro, tá, tudo bem. Mas a vida real também é aqui, eu preciso viver aqui. E os espíritos dizem, olha, felicidade do aspecto material é a posse do necessário. Você não vai ser feliz com o seu filho chorando que está com fome em casa. Não vai. Esqueça. Se teu filho está chorando que está com fome em casa, você não vai ser feliz. Então, do ponto de vista material, é a posse do necessário. Olha que colocação interessante. Posse do necessário. As necessidades, elas são diferentes, elas são variáveis, conforme os espíritos que vivem aqui na Terra. Posse do necessário. Ah, queria ser rico. Cuidado, viu? Cuidado. Tem um amigo, 2 pontos muito complicados para o espírito, mas são muito complicados mesmo. Eu tenho um amigo, ele é muito rico, acabou ficando muito rico, e tem um outro agravante, ele é muito bonito, rico e bonito. Estava careca, e ele era bonito, careca, e colocou implante no cabelo. Vocês estão rindo, mas é sério. Sabe o que aconteceu? Primeira situação que aconteceu na vida dele. Facilidade, dinheiro, poder, sexo, mulher. Facilidade. Largou, abandonou a família. Abandonou a família. É tudo muito fácil, está tudo muito à mão. O espírito encarnado, a matéria oferece inúmeras atrações. Tinha muito, mas muito mais do que o necessário. Será que é todo mundo que tem cabeça para aguentar uma dessa? Rico, bonito, com facilidade. O dinheiro te coloca num rol de facilidades muito grande. A beleza, o poder. E aí, como é que ele está? Será que ele encontrou um sentido realmente para a sua vida? O tema de hoje nosso é em busca do sentido. Vou comentar uma coisa com vocês, que eu sempre brinco. Quando a Mega Sena ela vai lá para a estratosfera, os amigos falam, você não vai jogar? Não, eu falo, do jeito que eu sou azarado, vai que eu ganho. Vai que já pensou? Com 60 milhões na conta?
Deus sabe o que faz. É bom a gente seguir na nossa vida tranquila, simples, sossegada, que não é fácil. Então, muitas vezes o indivíduo foca, não é ali, é ali, é ali, é ali, é ali, e quando ele vê aquele, ele consegue, e quando ele vê aquele mundo de facilidade, sem base, sem estrutura moral, mas eu fiz tudo aquilo que podia ter feito. Paciência. Quer sensação melhor do que essa, de consciência tranquila? De quem realmente fez aquilo que estava ao seu alcance, que pôde? Isso é uma maravilha. Isso é a grande riqueza do Espírito aqui na Terra. Serenidade é a grande riqueza do Espírito. Ah, não, mas eu vou fazer o bem, eu vou ajudar, eu vou fazer a caridade, porque vão me livrar do mal. Aqui na Terra, a gente tem como exemplo, e aí a gente vai sempre para o maior de todos. O que aconteceu com Jesus? Ele foi tratado como velhaco, como malandro, foi crucificado e etc. Todo mundo sabe a história. Foi com o maior de todos. Se aconteceu com o maior, será que pode acontecer comigo? Eu não estou querendo trazer aqui desânimo para ninguém, não, mas apenas situar a gente na realidade e no ponto que nós, como espíritos imortais, devemos almejar, que é a paz de consciência. Pode acontecer? Pode. Consciência tranquila. Uma amiga querida nossa lá de Bauru, trabalhou tantos anos com a gente lá no Centro Espírita Amor e Caridade. Ela estava numa fase esplendorosa da vida. Depois que passou um monte de problemas e tal, estava numa fase linda. Namorando, bem empregada, tá tudo lindo. Aí ela morre. Todo mundo lamenta. Puxa vida, ela morreu. Puxa vida, ela morreu. É o melhor momento para a gente morrer. É o melhor momento, morrer bem. Morrer bem, partir bem, com a consciência boa, com a consciência tranquila, de que eu fiz tudo aquilo. Ah, mas ela não aproveitou nada. Aproveitou. Quando a gente parte bem, a gente está equilibrado no mundo dos espíritos. Quem são os obsessores? São os espíritos que estão em desequilíbrio, desajustados. Quando a gente parte bem, não importa onde a gente está. Se a gente está aqui, se a gente está lá, se a gente está em outro mundo, estamos bem. Estamos bem. A consciência em paz, a consciência tranquila. Aqui mesmo, nessa casa, eu achei fantástico uma colocação, há uns anos, que o Cláudio Abdala fez, que ele trouxe uma história de Madre Teresa, e perguntaram para ela, como é que a senhora está? Como é que está a sua saúde? O corpo está mal, o espírito está bem. Ele falou isso aqui, aquilo ficou. O corpo está mal, o espírito está bem, está tranquila, o corpo é uma máquina, uma hora ele começa a apresentar defeitos. Mas ainda assim, a gente está bem. Se for para ficar mais uns anos aqui, legal, nota 10. Se for para partir, a gente parte bem. A gente parte em paz, a gente parte tranquilo. Essa é a grande riqueza da alma, que conheceu o Espiritismo, que está com todas essas lições. Então não tem por que temer a morte. A busca do sentido da vida está em encará-la como algo natural. Natural. Olha o que aconteceu aí com a morte. Esses tempos morreu a Gal Costa, morreu o Boldrin, e morreu aquele senhor, aquele rapaz, que acabou assassinando a Daniela Pérez lá atrás. Para quem não conhece, Daniela Pérez era uma atriz famosa da Globo, fazia muito sucesso na época. O rapaz era o par amoroso dela, acabou. E você fica vendo os comentários, as pessoas colocam a morte como um prêmio ou como uma punição. E a morte não é prêmio nem punição, ela é um evento natural que acontece com todos nós. E cabe ao espírito encarar a morte de maneira natural. Não estou dizendo sem tristeza, sem emoção, sem sentimento, eu não estou dizendo isso. Mas é encará-la de maneira natural. A gente está aqui, está vivendo bem. A gente parte, vamos viver bem também. Então, essa razão, posse do necessário, consciência tranquila, e aí tem um outro elemento,
Fé no futuro. Fé no futuro. Como é que vive bem sem fé no futuro? Esperança de que dias melhores virão. Esperança de que vamos reencontrar aqueles que nos precederam na grande viagem. A minha mãe morreu muito jovem, 46 anos, 1999. Trabalhando, teve um AVC e morreu. De 99 para cá, já são mais de 20 anos, nunca deixei de lembrar a minha mãe um único dia. Que bom que nós possamos nos reencontrar. Vai ser muito bom, vai ser muito bacana, fé no futuro. E isso faz a gente permanecer bem. Saudade, a saudade ela vai mudando o foco. No começo ela maltrata, depois ela atinge um patamar que é gostoso. A gente vai lembrar dos bons momentos, daquilo que nós passamos e com gratidão. Obrigado, meu Deus, por ter dado a oportunidade dessa pessoa ter convivido conosco. Que bom que a gente aprendeu, que a gente deu risada, que a gente discutiu, que a gente debateu, que a gente passou por essas situações. Os espíritos perguntam para Kardec, o que a alma leva ao morrer, o que ela leva desse mundo? E a resposta dos espíritos é fabulosa. Quando o sujeito morre, ele leva desse mundo a vontade de progredir, de se instruir, de melhorar, ele leva isso, e leva também as boas lembranças. É o que a gente leva, as boas lembranças. Então, quando eu penso na minha mãe, eu penso com carinho, quando eu penso em alguém que está lá, são as boas lembranças, e ela fica feliz de estar sendo lembrada. Quando a gente pode, olha que homenagem fantástica, olha essas figuras aí. Boas lembranças. Esses espíritos, todos eles se sentem acariciados quando a gente lembra deles, quando tem a representação, é bacana, eles gostam. Então, uma das razões, deixar um legado para ser bem lembrado, para ser lembrado com carinho, com afeto, com ternura. Isso é bacana para o espírito que partiu e para nós também. Então, olha que interessante. Bom, meus amigos, foi bom. Cada um de nós tem a oportunidade e a capacidade de buscar um sentido para a sua existência, enriquecê-la, e é uma busca individual. Desejo a todos nós serenidade e sabedoria para para cada um de nós encontre o seu sentido de vida, o seu sentido existencial. Muito obrigado.